Você sabia que o Brasil é o segundo país com a maior população negra do mundo, só perdendo para a Nigéria? Isso não é um acaso. 7 entre 10 africanos embarcados para o Brasil vieram de Angola e do Congo. A segunda maior fornecedora de escravizados foi a Costa dos Escravos, entre Benin e Nigéria. Lembrando que entre 700 mil homens e mulheres morreram nessa travessia do Atlântico. Um total de mais de 12 milhões de pessoas foram arrancadas de suas terras, de suas famílias, de suas origens. E isso dá ao Brasil esse formato de uma miscigenação de uma cultura afro-brasileira. E é sobre isso que vamos falar, sobre essas culturas, desses povos, que tanto influenciaram e ainda influenciam em nossa vida. O povo Iorubá e o povo Banto. E os povos que vieram para cá de diferentes regiões da África: Nigéria, Costa do Marfim, Camarões, Angola, Congo, Moçambique e entre outros. E chegando aqui, estabeleceram contato com os nossos povos originários. Daí, formando a cultura afro-brasileira. Estudar a África é compreender a nossa própria história. Vamos conhecer um pouco dos reinos iorubá. Os iorubás formam um grande grupo étnico-linguístico na África Ocidental. Representam atualmente 20% da população da Nigéria, Togo, Benin e Serra Leoa. A cultura iorubá tem grande força no Brasil e em Cuba. O poder político e administrativo dos povos iorubás é representado pelo rei, que, segundo os mitos, o primeiro rei teria sido Odudua, uma das divindades primordiais do povo iorubá, na cidade de Ifé. Que Ifé quer dizer vasto, o umbigo do mundo. Nessa cidade-estado Ifé, o rei era denominado Oni, pois eles acreditam que seja descendente direto de Odudua. E eles acreditam também que Ifé tenha sido a origem de todo mundo. Por isso, Ifé significa vasto, o umbigo do mundo. Segundo a tradição oral das suas lendas, Olorum, o grande deus da criação, o senhor maior da cultura iorubá, teria ordenado a Oxalá a criação do mundo. E como é de costume iorubá, para qualquer tipo de ação, seja grande ou normal ou do cotidiano, é bom consultar o oráculo dos seus babalaú, para que seja bem sucedido em suas obras. Oxalá desobedeceu e não fez o ebó, um sacrifício, um ritual para pedir permissão para concluir. Com isso, houve alguns atrapalhos. Uma outra divindade, Exu, passa pelos caminhos de Oxalá e interrompe, atrapalha a criação do mundo por Oxalá. Odudu, então, toma a frente com o saco da criação e cria o mundo. Uma galinha da Angola, a galinha dos 5 dedos e um punhado de terra para ciscar e formar o grande mundo. Isso é um pequeno resumo da história mítica da criação do mundo. Como todas as culturas, cada um tem a sua história mítica para explicar a criação dos seres humanos, do homem. Assim também tem na cultura iorubá, que predomina a cultura dos orixás. E orixá seria a parte primordial das essências, energias e elementos da natureza. O reino iorubá era dividido em cidades e estados. Eram cidades independentes, porém se comunicavam entre si. Ifé era um grande centro comercial e cultural. Era o ponto de encontro dos comerciantes caravaneiros, que ali passavam para descansar e abastecer suas caravanas, e assim comercializando seus produtos: marfim, sal, contas de pedra, dendê, pimenta, pessoas escravizadas, como vimos na aula passada. E as cidades-estados, como Oió, Ifé, Oiô, Benin e lá, faziam essa relação comercial e cultural. E Oió também uma outra grande cidade-estado, que tinha como seu rei o Alafim, descendente de Xangô, que vem a ser descendente de Odudua. E o povo iorubá tem uma grande influência na cultura brasileira, na música, na culinária, na religião. E esse povo
começou a ser trazido pelos navios negreiros já no final do século XVIII, início do século XIX. Antes do povo Iorubá, aqui já havia o povo Banto. Lembrando que a África é um continente. E falar do povo Banto não quer dizer que estamos falando de apenas um povo. O povo Banto e a sua diversidade. Pois Banto não é apenas um povo, e sim um grupo étnico-linguístico, cerca de 400 grupos linguísticos que falam línguas de uma origem comum. Provavelmente o núcleo original dos povos bantus localiza-se nas fronteiras entre os atuais Nigéria e Camarões por volta de 3.000 anos atrás. Migraram para o sul e leste da África, ocupando no século XII a área da África Central, ao sul do continente. Os povos bantus tinham suas especificidades administrativas, culturais e econômicas. O povo banto já tinha o costume na agricultura de queimadas e o rodízio de terra. Alguns povos bantos, aproveitando as enchentes do rio Sambazê, desenvolvendo complexos sistemas de irrigação. Então, uma agricultura bem avançada tecnicamente. Na região que se estende hoje entre Quênia e Moçambique, os bantos cultivavam cereais, raízes, tubérculos, dominavam a técnica de metalurgia e criavam gado. Os povos bantos mantinham relações com diferentes povos, como os cuxitas e os nilotas, e com os mercadores árabes vindo do norte. Com os africanos islamizados, eles aprenderam a utilizar os atabaques e desenvolveram uma comunidade étnica com influência árabe-banto, a Swahili ou Shuai. E os povos bantus no Brasil foi o maior grupo de africanos escravizados, indo para Bahia, Pernambuco, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, trabalhando em toda a área produtiva, tanto do café, cana-de-açúcar, mineração, construção, enfim, e deixando um enorme legado até na língua portuguesa. As palavras como cafuné, canjica, fubá, sunga, tanga, quitanda, cachimbo, tutu, entre tantas outras, que são derivados de quimbundo, do tronco linguístico banto. Hoje, onde é Angola, Congo, República Democrática do Congo, havia um grande reino, o Reino de Congo, localizada na região da África Central Ocidental. Esse reino teria surgido entre os séculos 13 e 14, estava dividido em províncias e pequenas aldeias. O reino era controlado por um rei chamado Mani Congo, que quer dizer espírito superior. E ele utilizava objetos que se diferenciavam das outras pessoas. Chapéu, um tambor ou um bracelete de cobre ou marfim, sentado em um trono. A capital do Reino de Congo, Banza Congo, uma praça forte cercada por fortes muralhas, onde era também um centro comercial. O comércio era a principal atividade econômica dos congoleses, onde eles comercializavam principalmente o sal-marinho, os metais, os tecidos de fibra e o marfim. As transações comerciais eram feitas geralmente por escombro, ou seja, em troca. Ou usavam uma concha encontrada nas ilhas de Luanda como moeda, chamada Zimbu. E no século XV, o rei de Congo se converte ao cristianismo, com a influência portuguesa, passando a ser chamado de Dom João. E daí inicia-se a grande influência portuguesa no Reino de Congo. E o reino passou a ser chamado São Salvador do Congo. Aí toda a história do Congo vai se transformando com essa influência colonizadora portuguesa. Mas essa história é para o ensino médio. Então a importância de conhecermos a influência desses povos é essencial. E um outro detalhe, vocês já ouviram falar nos agudais? Pós-abolição, alguns povos retornaram para a Nigéria e Benin, e formando lá uma nova cultura com influências daqui do Brasil. Lá são chamados agudais. E hoje nós conhecemos um pouquinho sobre a influência do povo africano, sobre a construção da identidade cultural e nacional brasileira. Muito mais a aprender. Estamos aí para aprender a nossa história. Estou deixando aqui uns quiz para que vocês respondam. Ou podem responder aqui nos comentários ou mandar pelo e-mail. Vamos conversar. Até a próxima aula e não faltem.